Olá pessoal, tudo bem? Então esse vídeo eu estou fazendo para explicar a atividade da terceira quinzena de Física, da EJA, terceiro ano EJA. Então vou explicar aqui as atividades, ok? Qualquer dúvida que possa surgir depois, me procure no WhatsApp. Número 1, basicamente o que significa eletrizar um objeto? Eletrizar um objeto é dar carga elétrica para esse objeto, tá? Então, existia um objeto que antes era neutro e você vai dar carga elétrica para esse objeto, tá? Retirando ou cedendo elétrons a ele. 2. Descreva os processos de eletrização por atrito, contato e indução. Eletrização por atrito é quando você tem dois corpos que estavam neutros, você atrita um no outro, um deles vai gostar mais de elétron do que o outro. Então, esse que gosta mais retira elétrons do que gosta menos, vamos supor assim. Exemplo, se você tem um vidro e uma lã, ambos são neutros, esfregam um no outro. A lã gosta mais de elétrons do que o vidro. Então, a lã retira elétrons do vidro, fazendo com que a lã fique negativa, carregada negativamente, e o vidro carregado positivamente. Ou seja, eles eram neutros e agora ficaram carregados. Dei carga elétrica para esses dois objetos. 2. Eletrização por contato agora. Eletrização por contato é o seguinte: você tem um objeto que é inicialmente neutro e outro que está carregado, ok? Quando você encosta um objeto no outro, cria um contato um com o outro, o objeto que estava carregado, vamos supor, negativamente, distribui essas cargas negativas entre os dois corpos, certo? E se o corpo estava carregado positivamente, cargas do objeto neutro, cargas elétricas negativas do objeto neutro, tendem a se espalhar entre os dois corpos, ok? Então, os dois corpos ficarão com a mesma carga, positiva ou negativa, ok? E eletrização por indução. Eletrizar por indução é eletrizar sem que haja nenhum contato entre os dois corpos, ok? Vamos supor o seguinte: um corpo neutro e um corpo carregado, positiva ou negativamente. Vamos supor positivo. O corpo neutro é chamado de induzido, o corpo carregado é chamado de indutor. Quando você aproxima os dois, mas sem encostar, o que acontece? As cargas opostas se atraem, ok? Então, se você está com um corpo positivo perto de um corpo neutro, o que vai acontecer? As cargas negativas desse corpo neutro tendem a ficar do lado do objeto positivo e as cargas positivas vão ficar do outro lado. Tipo, vamos separar as cargas dos dois objetos. Tipo isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui um corpo neutro e um corpo positivo. Quando você aproxima um do outro, esse corpo está neutro, ou seja, mesma quantidade de cargas positivas e negativas. As cargas negativas tendem a ficar desse lado e as cargas positivas tendem a ficar desse lado. Você faz uma polarização, separa as cargas. Ok, mas até o momento não deu carga elétrica para esse objeto neutro. Ele simplesmente separou as cargas, ficou um para um lado e para o outro, mas continua neutro. Aí o que nós fazemos? Pegamos aqui um fio, ligamos ele à terra. O fio chama fio indutor, tá? Aí o que acontece? A terra vai ceder, os elétrons da terra tendem a ir para esse corpo, certo? Então, a quantidade de carga negativa que vai ter esse corpo vai ser bem maior. Lembra que é os negativos que se juntam, né? O que vai acontecer? Vai ficar com carga. Mas se eu afastar os dois objetos, esses elétrons vão voltar para a Terra. Então, o que eu faço primeiro? Corto o fio e afasto os objetos, tá? Então, eu eletrizei esse corpo utilizando um fio indutor, tá? Eu não precisei encostar os dois corpos, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só falar comigo, tá? E até mais.